Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal. Que bom que você está aqui para mais um dia de reflexão do Evangelho, para nos alimentarmos, para fortalecermos a nossa caminhada e para sermos direcionados pela Palavra de Deus, porque ela é luz para iluminar os nossos passos. O Evangelho de hoje é mais uma aparição de Jesus ressuscitado, está em João, capítulo 20, versículos de 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 14. Vamos acolher então com o nosso coração aberto essa mensagem da Palavra de Deus hoje. Como Jesus encontrou os discípulos, como os discípulos estavam depois da morte de Jesus, depois de Jesus não estar mais presente ali com eles, ali na sua humanidade, como que os discípulos estavam vivendo? Qual foi a reação dos discípulos? E vamos acolher esta mensagem também para a nossa vida. Diz assim o Evangelho. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco naquela noite. Nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, então, e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus encontra os discípulos da mesma forma que ele havia encontrado no início do chamado. Os discípulos resolveram voltar à vida de antes. Pedro disse: Vou pescar. Os outros, ele ainda influenciou os outros: Vamos junto também com você. Voltaram à vida de antes. Desiludidos, talvez, sem a presença física de Jesus ali, talvez decepções, o desânimo toma conta e vou pescar, vou voltar à vida. Esqueceram que Jesus havia chamado para serem pescadores de homens. Pedro esqueceu isso e fez os outros esquecerem também. Pedro, o líder, quis voltar à vida de antes. Voltando à vida de antes, leva outros com ele, desanimados. E eles não têm nem o mestre ali com eles, também não tem comida, estão de noite, cansados, sem pegar nada, não tinha nada para comer, foram pescar, mas não pegaram nada. A vida de antes não estava mais fazendo efeito para eles. E eles, desanimados e cansados de tentarem pescar alguma coisa a noite toda, já está de manhã, Jesus aparece. Eles nem reconhecem Jesus. Talvez a frustração, o desânimo é tão grande que eles nem reconhecem Jesus a princípio. Mesmo não reconhecendo Jesus, eles dão atenção à palavra de Jesus. E aí retomam e relembram um milagre da pesca, que aqui tem um simbolismo muito profundo também,
Discípulos que vão chegar pela palavra, pela obediência à palavra, discípulos vão chegar. São 153 grandes peixes. Então eles vão começar a pescar peixes grandes no império, peixes grandes no judaísmo. Saulo é um peixe grande que vai ser pescado também nesse início. Eles vão pescar peixes grandes. As comunidades cristãs, obedecendo a palavra do Mestre, começam a pescar peixes grandes. A igreja, que é aquela rede que está ali quase se rompendo, cheia de grandes peixes, é a igreja onde Pedro é o líder. Aquele mesmo que saiu desanimado, Jesus não desiste dos seus discípulos. Jesus vai atrás, Jesus vai ao encontro, Jesus se apresenta, Jesus intervém. Jesus não deixa os seus discípulos desanimados voltarem à vida de antes. Jesus retoma o chamado, Jesus faz arder o coração novamente. Pedro, ao ouvir que era o Senhor, se vestiu porque estava nu e foi ao encontro do Senhor. Pedro perde aquela vergonha de Adão e Eva lá no início, perde aquela vergonha e vai ao encontro do Senhor. Nós precisamos viver esta experiência do encontro com o ressuscitado para retomar o chamado, para de fato viver essa experiência do ardor missionário, lembrar que nós fomos chamados, que nós já temos um chamado, que nós temos uma vocação. Lembrar do chamado. Muitas vezes desiludidos, a gente quer voltar para a vida velha, para a vida de antes, como os discípulos também quiseram. Nós não podemos voltar à vida velha, à vida de antes. Retome o ânimo, escute o Senhor, dê atenção à palavra. Dê atenção à palavra do Mestre, que diz para lançar as redes. Volte a lançar as redes pela palavra de Deus. Você tem um chamado, você tem uma vocação, então não perca o ânimo. Faça essa experiência com o ressuscitado. Voltar para a vida de antes só vai trazer frustração, cansaço. Voltar para a vida de antes não vai dar certo. A vida com Cristo, retomar o chamado com Cristo, retoma os desafios, retoma as lutas, retoma tanta coisa, mas é tão bom, é bem melhor. Voltar à vida de antes, você pensa que vai ser cômodo, que vai ser bom, que não vai passar por dificuldades? Vai. Os discípulos passaram a noite toda, não pescaram nada, cansaram. Estavam mais desanimados ainda do que quando começaram a pesca. Não adianta. Voltar à vida de antes, se não retomarmos o chamado, achando que vamos estar livres das dificuldades, porque o chamado tem essas dificuldades, tem as lutas, tem os desafios, voltar à vida de antes, sinto lhe dizer que não vai ser bom, que vai ser mais frustrante. E a escolha é com Cristo ou sem Cristo. Vai ter dor, sofrimento, dificuldades dos dois lados. Voltando à vida de antes ou prosseguindo no chamado. Qual você vai escolher? Com Cristo ou sem Cristo? Porque estavam sem o Mestre, voltando à vida de antes, sem comida, faltando muita coisa, era noite, cansados. Com o Mestre tudo muda. Quando retomamos o encontro pessoal com o Mestre, tudo muda. A comida chega, o ânimo retoma, amanhece. Luz, novo dia. Com o Mestre, com a experiência do ressuscitado, com a retomada do chamado, do ardor missionário, tudo se renova. Amanhece, a luz chega, tudo se retoma e a alegria volta. Então, vamos retomar o chamado com o Senhor, para que a alegria volte. Retomemos o chamado com o Senhor para que tudo se renove, para que todas as coisas comecem a fluir. Vai ter dificuldades, desafios, mas são desafios com o Senhor, com o Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe sua vida. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixe teu comentário aí, curte, para que a plataforma possa enviar esse vídeo para mais pessoas. Vamos evangelizar juntos.